programa Segurança e Cidadania começa agora com o nosso convidado especial, Dr. João Blasi. Dr. João Blasi é um delegado de polícia de carreira, 16 anos já delegado de polícia, 13 deles no DEMACRO e os demais lá no DPPC. João, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira na Polícia Civil e até você chegar na Delegacia do Meio Ambiente e Direito do Animal. Você pode contar para a gente como foi sua trajetória? Claro, doutora. Primeiramente, salientar que é um prazer estar aqui de novo com a senhora, com todos os integrantes da sua equipe. E, de fato, eu principiei a carreira, eu ingressei na Polícia Civil em 2009, né, o concurso foi de 2008, e na ocasião que nós tivemos que escolher os locais para a primeira atuação, eu me inclinei por Guarulhos, né? Na verdade é um bairro periférico de Guarulhos, chama Pimentas Bom Sucesso, e por lá eu fiquei longos 13 anos iniciais, digamos assim, não propriamente iniciais, né, porque foi uma parte expressiva da carreira substantiva, e a maioria deles fiquei na qualidade de plantonista, e nos últimos 2 anos eu assumi assistência. E foi uma escola muito variegada, eu aprendi muitas e muitas coisas, vivenciei experiências as mais incríveis e dramáticas, né? Eu insisto que o plantão de polícia é a porta de entrada, é uma escola determinante para se ser um bom delegado de polícia. Eu acho que eu exagerei. Hoje eu sugiro um tempo não transcendente a 4 anos, eu acho que me parece o estágio probatório mais um aninho, né? Depois eu acho que você tem que alçar novos voos, né? Mas de início foi isso. Foi um período muito fértil, muito fecundo, aprendi muito e me conferiu a segurança necessária para trabalhar em qualquer local. Depois desse período, né, onde as ocorrências são variadas, trabalha-se com toda sorte de crime, com toda sorte de drama humano, né, eu fui convidado, eu recebi um convite para trabalhar no Departamento de Proteção à Pessoa e à Cidadania, mais especificamente numa das delegacias de proteção ao meio ambiente. Assumi lá na qualidade de assistente e fomos trabalhando, empreendendo ação. Uma das primeiras ações que eu fiz ainda na qualidade de assistente foi um canil em Mariporã, no qual havia, salvo engano, uns 200 cães daquela raça Lulu da Pomerânia, né, ou Spitz alemão, e alguns chihuahuas também, em péssimas condições. De pedir o mandado, então foi uma iniciativa muito bacana também. Mas essa ocorrência em Mariporã era de cães matrizes ou não? Isso. Era Exploravam-se as matrizes, né, os padreadores, e tiravam-se as ninhadas sem qualquer observância a uma precaução biológica mesmo, aquela questão do terceiro cio, etc. Elas eram exploradas realmente. E a manutenção dos animais lá era terrível, um local úmido, fezes, o excesso de animais era realmente impressionante, notadamente por conta da sujeira, né? Não tinha o menor critério. E, ao final, acho que até o autor do crime se persuadiu que ele não tinha mais condições de continuar com aquele tipo de atividade. E foi muito especial porque, como a gente fez todo o levantamento, por via de regra, o DPPC fica circunscrito à capital, né? Quando vai se atuar num outro município, demanda uma autorização, mas o trabalho foi tão bem feito que, ao final, a gente obteve essa autorização e, para mim, foi a consagração de um bom serviço, tanto que não tardou muito eu assumi a titularidade de uma das delegacias, obviamente porque o meu divisionário e o meu diretor entenderam que eu fazia jus, foi meritório, né? E atualmente estou lá. E a gente fez inúmeros trabalhos envolvendo a causa animais, inúmeros. Muitas prisões, as prisões, na sua expressiva maioria, todas elas convertidas em preventiva, porque nós somos criteriosos, né? A gente sabe distinguir uma situação que eventualmente envolva uma morbidez, por exemplo, por parte da pessoa, que tem muito essa questão do acumulador, né? E não raro a gente se depara em locais os mais absolutamente degradados, com a pessoa mantendo animais lá doentes, animais também em condições miseráveis, mas a pessoa também está. Ela realmente... Quer dizer, ela é vulnerável também, né? Ela é vulnerável ela é também. doente também, né? Exatamente, Ela tá com a senhora falou com bastante questão propriedade. E isso psicológica.
Em contextos como esse, eu acho que prender em flagrante não é a solução mais Não é o adequada. remédio Não é o jurídico, remédio, né? não é o remédio. Seria praticar até injustiça, né? Porque a pessoa também é vulnerável, né? Certamente. Em ocasiões como essa, a gente faz uma ação em concurso com outros órgãos, assistência à saúde, zoonose. É uma atividade que ela beira mais o social do que propriamente o trabalho policial. Mas, insisto, casos houve que nós entendemos por bem prender, foi bem preso, porque a justiça convolou em prisão preventiva e as pessoas ficaram presas, aqueles maus tratos notórios. Né? E é uma causa muito que envolve uma gama de possibilidades tremenda. A gente é muito acionado, muito, muito. E agora tem uma novidade, que talvez não seja tão novidade assim, foi criada a terceira delegacia do meio ambiente, voltada exclusivamente para esse tipo de pauta, né? Exclusivamente para trabalhos que envolvam a causa animal. E tem um pessoal extremamente capacitado. Eu fiquei quase 2 anos à frente, eu posso falar com propriedade, extremamente abnegado e envolvido com esse tipo de prática. Porque assim, chama muita atenção. Hoje em dia, né, o que antes podia ser um sonho, né, hoje o direito do animal é uma realidade, né? Tem muitas ONGs, muitas pessoas físicas também. A sociedade civil já despertou para que não é socialmente aceitável a gente maltratar, ou até mesmo esse tipo de exploração, né, que a gente vê que as pessoas exploram o animal até a última condição biológica dele, né? Então ele está feito como uma mercadoria até de lucro, né? Isso não é mais aceitável, né? Não, isso não é mais aceitável. Eu penso que seja uma perspectiva mundial, não fica cingida ao nosso país. Mudou-se, a ciência evoluiu muito, dispensava-se não raramente um tratamento inadequado aos animais, eram coisificados, né? Eram entendidos como coisa. Hoje, essa perspectiva mudou. Notoriamente, penso eu, por conta até da evolução científica, que percebeu que, em alguma medida, eles compartilham não sei se emoção é o termo correto, mas de algum nível de consciência que não é tão distinto do nosso. Então, em face disso, seria muito cruel continuar se dispensando esse mesmo tipo de tratamento. Tinha-se dúvida. Antigamente, por exemplo, a ciência secava animal vivo para fazer experimento. Né? Você imagina, pegava-se um chimpanzé vivo, vivificava o animal para ver a fisiologia dele, que era muito parecida com a nossa. Hoje isso é impensável, graças a Deus. Né? Hoje isso é impensável. Utilizam-se outros recursos propiciados também pela ciência para se fazer experiências para conseguir remédios tanto para a gente como para os animais. Mas a humanidade viveu isso, né? E foi um período era muito medieval, né? Sim. Graças a Deus superou-se isso em vários níveis, né? E para o nível aqui dos animais, dos pets, né? Eu acho que tem-se um cuidado ainda maior, né? Porque são o cachorro, notadamente, né? Que é um animal muito caro ao ser humano. O ser humano deve muito ao cachorro. Existe uma coevolução da nossa espécie com o cachorro, né? Que nos ajudou a guardar alimento, a caçar, etc. Então, essas perspectivas todas eu acho que estão muito em voga e esse caldo de cultura é irreversível, penso eu. Que bom, né? Que bom que a gente não, saiu claro. desse meio obscuro, né? Sem dúvida, Eu acho que foi um momento muito obscuro da humanidade de achar que o bicho não tem sentimento nenhum, que não tem emoção nenhuma, mesmo que a gente dê outro nome para isso, mas que eles interagem, que eles sentem dor, que eles sentem fome, isso qualquer um consegue saber disso, né? É intuitivo, né? Mas não precisa ter muita cultura para entender que isso existe. Né? Mas como a doutora bem salientou, em tempos não tão remotos, acreditava-se que eles eram até menos suscetíveis à dor. Mas no meu entendimento é o contrário, porque a gente, animal racional que é, a gente não precisa de um estímulo muito agudo para perceber que aquilo faz mal. E um animal com menos recurso cognitivo, pessoa precisa de um estímulo mais forte. Então, eu acho que eles sentem mais dor. Né? Mas, como a senhora bem colocou, antigamente pensava-se ao contrário. Então, é algo bem... E assim, você tem visto o número de ocorrências tem aumentado muito, né? Assim, de denúncia, né? Eu acho, na verdade, o que eu acho é que os animais eram mais maltratados antigamente do que agora, mas é que hoje, com os mecanismos de proteção e até meios de denúncia, parece que os números aumentaram muito, mas é que, na verdade, a gente tinha uma cifra oculta aí, né? Tinha uma cifra oculta. Eu acho que
essa consciência está mais difundida, né? Eu acho que na esteira do que a doutora falou, havia mais casos mais aberrantes de maus tratos. Eu acho que houve um declínio, mas em contrapartida, vou me usar até da locução da doutora, havia uma cifra oculta. Hoje isso fica mais evidenciado. Qualquer um que flagra uma pessoa se excedendo nos condomínios. Eu tive um caso recente que o indivíduo ele agrediu o cão no elevador, né? De forma inadvertida, porque havia uma câmera ali notória, né? Ele advertiu, os condôminos não aceitaram aquilo, foi feita a denúncia e nós atuamos. Isso é muito comum hoje com a proliferação das câmeras, né? Das redes sociais, as denúncias não raro vêm por aí. Casos que envolvem agressões propriamente ditas, né? Não é aquele caso do indivíduo que... Também tem o abandono, é muito comum. Quantos casos de abandono a gente atuou? Porque Sim. as câmeras flagram. E que dá para ver o carro saindo e o cachorro correndo atrás do carro, né? São incontáveis os casos de abandono, casos de agressão. Os casos de acumulação geralmente são os vizinhos, porque como a coisa vai tomando uma proporção gigante, o odor fica muito forte, né? É uma questão de saúde também para eles, não né? Tem a dúvida, não tem a dúvida. Então a gente tem casos os mais variados, envolvendo cães, gatos, cavalos, às vezes explorados, puxando carroça. São Paulo é gigantesco, né? É um mundo, né? É um mundo. Então, tem de tudo, tem de né? tudo, tem de tudo. Tem bastante rinha também? Rinha de galo tem. Cachorro, né? Tem, rinha de pitbull. Teve uma que eu não atuava ainda no DPPC, mas essa foi muito marcante, porque era uma rinha, salvo engano, ela corria em Mariporã. Envolvia pessoas do mundo todo, que vinham, mexicanos, bolivianos, americanos, tinha até um médico veterinário para reanimar os cães após aquelas refregas, né? Ele tentava, os animais que ainda tinham condições de continuar lutando, ele tentava reavivá-los, aplicando adrenalina. E os cães que morriam, por mais dantesco e mórbido que possa parecer, eles eram comidos pelos outros. Eles eram comidos pelos outros. E eram cães... eu cheguei a ver um desses fenótipos, um desses cães, numa atuação que não guarda qualquer relação com essa rinha, mas era um cão bonito, era um pitbull, aquele pitbull da origem, né? Não é um cão fortão, ele parece mais um vira-latinha, mas é o cão que é bom de briga, ele tem um fenótipo diferente, né? E só tinha esses cães lá, eram cães que brigavam até a morte, realmente. E foi uma coisa bastante cruel. Nossa, bastante coisa cruel, horrível, bastante cruel, né? Como as pessoas podem ser tão selvagens a esse ponto, né? Porque demonstra, assim, uma falta de empatia com a dor do bicho, né? Assim, é o bicho espetáculo, né? A gente tem, assim, regras também para isso, né? Claro, tem muita gente que não aprova rodeios por causa disso, né? Porque, eventualmente, seria um pouco leviano falar em que se refere a rodeio. Mas há quem advogue que envolve, sim, um sofrimento para os animais que são montados, etc, etc. Né? Eu, pessoalmente, nunca vivi nada nesse sentido. Apesar que a delegacia congênere a minha lá, a segunda delegacia, já atuou numa vaquejada. Né? Agora, são questões polêmicas, né? Porque é um conflito do aspecto cultural com essa nova percepção da realidade que a gente vinha dialogando aqui, né? Que era uma coisa assim socialmente aceitável, faz parte da cultura daquele local e que hoje tem ONGs, tem juristas que colocam em xeque essa apropriação cultural, né? Claro, até a própria rinha de cães dos pitbulls na Inglaterra, na época vitoriana, era algo legal. O prefeito ia, o chefe de polícia ia se assistir. Os cães eram criados para isso, eles eram selecionados para essa função. Tanto que pit quer dizer fosso, né? E bull quer dizer cão de touro. Eles punham lá os cães. A princípio, os cães brigavam com outros animais, touros, ursos, que eles traziam, rinoceronte. Proibiu-se essa atividade. Daí eles falaram, vamos criar cães menores e pôr os cães para brigar entre si. Daí fez-se uma outra seleção genética. Cães que tinham aversão a outros cães. Aí a origem remota do pitbull. Essa atividade foi proibida também.
Mas esse animal não deixou de existir. Esse animal continuou sendo criado. Tem cartórios nos Estados Unidos que reconhecem esses animais. Só que são animais... Agora a gente está vendo essa polêmica, parece que no Rio Grande do Sul proibiu-se o pitbull, né? São animais que não são para qualquer um, porque ele traz na genética dele essa aversão a outros cães. E se o dono não for um dono experiente, quiser colocar o pitbull com outro cãozinho, vai dar problema, porque ele vai acabar, uma hora vai acabar dando problema. Então, tem que ter um cuidado no manejo do animal, né? Porque ele tem uma carga genética de agressividade. Isso, essa questão da humanização também é muito ruim. Você pega um Rottweiler, que é um cachorro que tem uma dominância, e coloca ele para dormir na sua cama, pode dar um problema, porque ele tem que sentir uma hierarquia, né? Então, tudo isso é fruto de aspectos que precisam ser repensados. Eu entendo dessa forma, né? Esse exagero também de algumas pessoas criarem bicho como se fossem filhos, né? Então, essa é a grande polêmica. Existe uma... Assim, parece um mundo paralelo, né? Duas coisas tão antagônicas. Justamente. E a gente precisa chegar no meio termo. Um equilíbrio. Né? A senhora tocou no ponto. A gente está ou um extremismo no sentido de achar que o animal é uma coisa, que é uma coisa terrível, ou um outro extremo que é achar que o animal é um ser humano. Também a gente precisa chegar num equilíbrio sob pena de acidentes como esse continuarem acontecendo, né? Por conta de falta de habilidade no manejo de raças específicas que demandam manejo. Um Rottweiler não é um poodle, né? Um pitbull não é. Então tem que ter essa compreensão, né? Sim, e que se você tem criança em casa, escolher bem a raça que você vai colocar em casa, né? Claro. Tudo isso tem que ser visto. Porque aí o cachorro é agressivo e você depois acha que a culpa é dele, né? Mas o você cachorro que é o racional, você que tinha que saber, né? Bom, vou escolher. Eu tenho um filho pequeno, nunca tive um pitbull, nunca tive um malinois macho, que são cães dominantes, para que eu vou pegar? Pega um outro mais ameno. A gente teve aqui num programa um malinois que fez treinamento no exército, cão de guerra, né? Mas assim, o instrutor dele, o tempo todo, ele ficou aqui no estúdio, tudo, mas o tempo todo o instrutor fazendo recomendações para ele, né? Então, tá ligado no cão, tá ligado, né? Não tá viajando. Ele não tá sabe... assim, passeando aqui, o cachorro tá sob o controle dele, ele sabe quem manda, né? Claro. E às vezes e existem essas disputas, né? Eu já tive cachorros, não pitbull, mas eu tive poodle, tive outros cachorros, e eles querem testar quem manda na casa, claro, né? É uma questão... Essa não tem a dúvida, mesmo porque eles são animais de matilha, né? Sim. Então, e na matilha, na origem, melhor, vou reformular, a ascendência do cão é um animal de matilha, que é o lobo. Então ele disputa mesmo. Ele sabe discernir quem que é o macho, quem que é a fêmea, quem que é a criança, quem que é o homem, quem que é a mulher, quem que é a criança. Ele sabe discernir. E se você não colocar ele, a depender da raça, se você não colocar ele no extrato adequado da pirâmide, ele vai querer competir com seus filhos, depois ele vai querer competir com a mulher, e um Rottweiler vai querer competir com o cara. Não tenha dúvida que ele vai querer competir. Então, você precisa ter um pouco de conhecimento, ler um pouco mais de literatura para ter um animal desse. Sim. Né? Não pode chegar a pegar inadvertidamente, porque dá problema. Daí quem sofre são as raças. Porque está na moda, né? A gente o pitbull, puxa, é um cachorro incrível. O cachorro que sobe em árvore. É um cachorro que tem uma genética incrível. Só que pessoas querem ter por modismo, e às vezes acontecem acidentes. Não, e a gente também teve muito abandono daquelas iguanas também, né? Porque teve uma época que foi muito moda ter iguana. E esses animais vivem bastante, né? Vivem bastante. Aí o menininho virou adolescente, já arrumou outro brinquedinho, não quer mais a iguana. E tem parques que abandonaram iguanas, aquele Panambi, não sei se você sabe. Eu soube. Teve várias iguanas que foram abandonadas. Esse negócio do modismo também. Tem um povo que está criando cobra, não tem? Felizmente aqui em São Paulo a gente conta com uma estrutura, se não perfeita, mas que nos ajuda muito, principalmente no que se relaciona a animais da fauna silvestre, animais exóticos, que os semacas, os cetras, que conseguem abrigo, fazem um trabalho, o Parque Tietê faz um trabalho magnífico de acolhimento desses animais, e na expressiva maioria consegue-se a reinserção desses animais na natureza, né? Então, passeriformes, que o brasileiro tem essa cultura, né? Da graúna, do sabiá, do papagaio, de ter em gaiola, né? Só que, infelizmente, hoje sabe-se que não é adequado e que o animal sofre, né? Então, a gente participou recentemente de uma operação com os colegas da Polícia Civil do Paraná,
de Curitiba, mais especificamente, eles vieram para cá uma operação grande, cumpriu-se lá em Curitiba 22 mandados, aqui os mandados ficaram ao meu encargo, foram, salvo engano, 8 mandados em vários municípios, inclusive em Santos, e os indivíduos que praticam esse tipo de crime, por isso que algumas prisões que eu fiz, elas foram convertidas em preventiva. Teve uma que eu prendi um indivíduo que a denúncia inicial que nós recebemos é que ele tinha um pet shop e ele estava vendendo um primata. Imagine você, um primata, um macaco prego. Quando a gente foi cumprir esse mandado, nós fomos com o pessoal da zoonose, doutora Cláudia, fica aqui o nosso abraço para a doutora Cláudia, faz um trabalho incrível, uma veterinária super experiente. Quando nós chegamos no pet shop, não havia o macaco prego. Só que ela olhou para um dos ambientes, ela falou, isso aqui é cativeiro de primata. Porque ela, com a sua tarimba, sabia identificar o que havia num cativeiro de primata. Daí a gente chamou um funcionário de canto, o alvo não estava lá ainda. Você vê, a gente podia ter perdido ele, mas não perdemos. A gente chamou o funcionário de canto e conversamos com ele. Ele falou, não, realmente o primata estava aqui, ele ia vender na data de hoje, mas ele acordou morto. O macaquinho morreu. E o macaquinho morreu. Só que havia maus tratos de cães. Ele foi preso. Quando a gente puxou a vida pregressa dele, doutora Margarete, a vida inteira dele... Ele explorou os animais. Ele traficou animais, a vida inteira dele. Tanto que ele foi preso nos maus tratos, no artigo 32, porque não havia um animal silvestre, não estava lá, mas o juiz converteu a prisão dele preventiva e, salvo engano, ele está preso até hoje. Porque era o cara que ele ia... Ele é transgressor contumaz, né? Ele Contumaz, sai e ele volta a fazer a mesma coisa. Ele tem isso como prática de trabalho, de ganho de vida, né? Ganho de ele vida, não exatamente. muda, né? Não muda. Ele não refaz o pensamento. Não refaz. Ele é refratário à mudança. Ele não vai mudar, ele vai viver disso para sempre. Então, esse foi um caso que nos impactou muito, porque a gente queria salvar o macaquinho, né? Mas por conta... as coisas têm que ser feitas dentro da legalidade, não pode chegar e por conta desse pequeno delay o animalzinho morreu. E a gente lamentou sobremaneira. A chance dele morrer é grande, né? Porque ele sai do habitat, a comida, todas as condições que ele está, né? O estresse que ele sofre. Mas né? a doutora falou em modismo e agora o modismo é esse, o macaco prego, influencer tem. Daí você vai ver a origem, não tem lastro, é tudo tráfico. O tráfico mais desabrido, mais ilegítimo e ilegal. E quantos animais morrem até esse ser traficado, né? É uma enormidade. Esse que está na exposição, né? É uma enormidade. É muito triste, né? Eles pegam em baciada e chega aqui vivo 1, 2, porque o transporte tem que ser feito às esconsas, né, clandestinamente. Esses animais são colocados em compartimentos super apertados e acabam morrendo. Papagaio, então, nossa, morre tanto. A gente já fez resgate de tucano, coisa mais linda, tucano, de macaco, de pássaro em geral, e de cães, etc. Jacaré. Eu fiz ainda como assistente. Note bem como, quando a gente tem entusiasmo, as coisas acontecem, né? Eu fiz esse do Lulu da Pomerânia, em Mariporã. Eu me lembro com exatidão. Eram 6 horas da tarde de uma sexta-feira. Eu estava no DPPC. Me chega uma senhora, ela tinha vindo de Bauru. Ela nos denunciou o próprio irmão. Porque o irmão mantinha na casa dele, eram pessoas abastadas, era uma casa em Moema. Ele construiu na casa dele um zoológico. Só que ele não trabalhava. E como forma de manutenção desse zoológico, ele se exasperava com os pais, ele exigia dinheiro dos pais. E a irmã tolerou isso por um período. Chegou uma hora que ela estourou. Ela veio nos procurar. Você acredita que tinha, sabe aquelas tartarugas, alligator, aquelas que tem um bicão, que arranca a mão até? Ele tinha várias. Ele tinha um jacaré, chamava Xirra. Ele fez uma ambiência na casa dele, gigante, assim, um lago com aquelas plantas que ficam na superfície. O lugar era lindo. Só que os animais, fora do seu habitat, têm as deficiências que são óbvias, né? Ele não era biólogo, muito embora ele fosse um autodidata, ele não era biólogo. E o que houve? Ele estava ampliando o zoológico dele. E a gente já tinha feito o pedido de mandado de busca e apreensão,
Ele morava em casa? Morava em casa, numa casa em Moema. Ele já tinha feito o pedido do mandado de busca e apreensão, mas como a reforma demandou, num dado momento, que ele retirasse uma quantidade, quase a integralidade dos animais e transferisse para uma outra casa, perto. Daí eu me lembro exatamente, num sábado, ela nos liga, não me lembro se foi ela, se foi outra pessoa, dando conta que ele estava sumindo com os animais. Na mesma hora eu liguei para o meu divisionário, liguei para o meu titular na época, e depois para o meu divisionário, a gente cumpriu esse mandado no sábado. Pegamos ele fazendo a transferência. Daí tinha o jacaré, tinha as tartarugas, mas uma variedade enorme de tartarugas, tinha as cobras, tinha jabuti. E foi difícil, foi especialmente difícil, porque operações dessa natureza, elas demandam uma logística muito elaborada. Imagina. Para a alocação dos animais. Você imagina, a gente cumpriu no sábado, temerosos. Onde é que eu vou colocar? Para onde Senhora, que eles vão? A gente teve que fazer foi super difícil, porque a gente teve que ficar de plantão lá até na segunda-feira para poder entregar os animais nos centros, porque os centros não recebiam. E era tarde, no final das contas, a operação se desdobrou sábado à tarde, né? Sim. Então foi uma dificuldade adicional, aonde alocar esses animais, especialmente a xirra, que demandou o corpo de... A xirra era a jacaré. Demandou que viesse o corpo de bombeiros e em alguma medida, foi emocional, porque a cada animal que a gente retirava, o cara ficava super... Chorava copiosamente. Mas ele né? tinha problemas, assim? Aparentemente tinha problemas, ou era apego mesmo aos animais? Ou era acumulador? Você achou que... Eu acho que ele tinha um entusiasmo verdadeiro por répteis em geral, né? Ele conhecia um pouco, não tinha formação... Mas eu acho que também, em alguma medida, ele devia ter não sei se algum problema de ordem emocional. Porque não trabalhava, né? Vivia disso não, né? A gente não conseguiu provar que ele traficasse, eu até acho que não traficava. Mas, em suma, não dá para ter um jacaré em Moema e todos aqueles animais que são animais que demandam um ambiente grande, né? Não dava, era uma coisa insustentável. E a gente pôs uma pá de cal, porque já tinha havido outras iniciativas policiais que não deram certo. E a gente fazendo da forma a mais correta, com mandado, com ordem judicial, deu tudo certinho. É sempre assim, viu? Isso eu aprendi. Não é melhor ser sempre com ordem judicial, porque às vezes o que parece maus tratos não é, às vezes o que parece não ser é. Então faz a coisa com todo... Com segurança jurídica, Segurança jurídica, com toda a precaução. Ainda que seja mais elaborado. Nós, especificamente, como delegados, a gente precisa ter essa segurança jurídica. Claro, né? claro. Por isso que a gente precisa da colaboração dos colegas, promotores, magistrados, sem dúvida. Na expedição de mandados, porque é o jeito certo da gente trabalhar, traz segurança para nós, traz segurança para a pessoa também que vai ser abordada na sua residência ou no comércio. Isso é muito importante. A gente criou lá no DPPC, junto com a doutora Vânia Tuglio, que é uma sumidade, uma promotora de justiça, ela tem muito conhecimento. A gente criou basicamente uma cartilha de como levar a efeito essas operações, que é a mais adequada, viu? Hoje eu estou persuadido disso. Às vezes eu me insurgi um pouco, queria fazer no peito e tal, mas hoje eu vejo que o adequado mesmo é pedir mandado, fazer a coisa com bastante cautela, já ver para onde esses animais vão, não adianta. Sim. Se você quiser fazer de forma assodada, de afogadilho, vai dar ruim. Vai dar até ruim porque são seres vivos, a gente tem que colocar, é diferente fazer uma apreensão de coisas, né? Na verdade, então... são seres vivos que a gente precisa dar uma acomodação para eles, não é tão simples, né? Ô Blasi, olha, a nossa conversa foi ótima, o programa já está no final, eu nem senti o programa passar. Também não, eu vou conversando aqui. Foi maravilhoso ter você aqui, como sempre, você é um colega maravilhoso, eu tenho o maior orgulho da sua carreira, da sua trajetória. Você tem histórias maravilhosas sempre para contar para a gente. E o microfone da TV Alesp está sempre aberto para você, especialmente do podcast Segurança e Cidadania. O programa Segurança e Cidadania fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e até logo.